Boa noite a todos, boa noite a todas. Cumprimentar o presidente da comissão, deputado Gil Maci, é presidente da comissão e líder do governo, né? Ele tem a caneta na mão também. Cumprimentar o meu colega de bancada, vice-presidente da comissão, deputado Marcolino. Cumprimentar a nossa anfitrião, deputada Tainara, um orgulho da bancada do Partido dos Trabalhadores ter você lá como colega na Assembleia Legislativa, representando muito bem toda essa região aqui e o estado de São Paulo. Parabéns pelo seu trabalho, Tainara. Cumprimentar o Maicon Rios, presidente da Câmara, obrigado por nos receber aqui. Em nome dele, cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, as vereadoras. Cumprimentar a Terezinha Viveiros, que é minha conterrânea também, do Paraná, né? Eu nasci no Rio Grande do Sul, mas morei muitos anos no Paraná. Prazer em conhecê-la. Cumprimentar o Mancha, vice-prefeito, prazer conhecer você aqui. E também cumprimentar o Diogo Viveiros, que é vereador e filho da nossa prefeita, conterrâneo também. Cumprimentar a Michele, que é lá de secretária da Saúde de Descalvado, e em nome dela cumprimentar todo o pessoal do Executivo aqui. Cumprimentar as entidades, CIMEC, servidores públicos. Pessoal, discutir o orçamento, né? A Tainara falou, e eu gostei do que ela falou, que hoje existe uma peregrinação dos vereadores, dos deputados, das entidades nos gabinetes, tanto dos deputados federais como estaduais, e nas câmeras onde tem o orçamento participativo, onde tem as emendas impositivas, procurando emendas, como se fosse o salvador da pátria, né? Em muitos municípios, eu fico sabendo que o poder de investimento é apenas aquela emenda que um dos deputados ou deputadas manda, né, para aquele município. Então, discutir o orçamento é aprofundar um pouco mais, é a gente verificar onde que a gente gasta e como que a gente gasta aquilo que é arrecadado da população. Nós não estamos falando num estado, né, um estado que tem pouca arrecadação. Nós estamos falando do estado que mais arrecada, mais rico. O ano que vem, e é o orçamento que nós estamos discutindo aqui, é do ano que vem, vai chegar em 400 bilhões. Só para vocês terem uma ideia, para ajudar, o segundo orçamento do país é a Prefeitura de São Paulo, que é maior que Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Então nós temos o primeiro e o segundo maior orçamento dos estados do Brasil, sem contar municípios igual Ribeirão Preto, Guarulhos, né? Municípios grandes que têm uma arrecadação enorme. Então o que está faltando? Está faltando é gestão. E esse é o papel da gente aprofundar e discutir o orçamento. Discutir como que é distribuído, né? Porque tem áreas que têm bastante dinheiro, o problema é gestão, é como que você distribui, como que você gasta esse dinheiro. Vamos pegar o caso da saúde. Saúde é primeiro lugar em todo lugar, que a gente reclama, né? O secretário Eleusis, quando ele chegou, ele me animou, ele falou: deputado Enio, eu vou regionalizar o CROSS, vou regionalizar a saúde praticamente no estado de São Paulo. Passou 3 anos, eu sei que ele tem boa vontade, mas eu acho que ele não teve apoio político do governador, né? E está do mesmo jeito, é uma reclamação generalizada. Então, foi tirado 5% da educação, 11 bilhões, e falaram que era para repassar para a saúde. A gente não vê esse dinheiro repassado na saúde. E quando você fala da saúde, você não pode deixar de falar do IANSP, que é um problema seríssimo. O IANSP é o plano de saúde dos servidores públicos do estado de São Paulo, todos, né? O que está acontecendo dos últimos anos para cá, mas se agravou mais no Tarcísio, né? O combinado era aquilo que desconta no holerite do funcionário público, o Estado colocar também no IANSP o mesmo valor. O que nós temos aqui, por exemplo, em 2026? Né? Foi descontado 2 bilhões e 200 milhões do funcionário público. E o Estado repassou para o IANSP apenas 567 milhões. Então está sucateando o IANSP. Quando a gente fala que está sucateando o IANSP, é dinheiro que falta para o Hospital do Servidor Público, dinheiro que falta para os credenciamentos, as parcerias com as Santas Casas, os hospitais filantrópicos, e isso mexe com a saúde como um todo. Que o funcionário público tem que procurar o quê? A rede normal, né?
e deixa de procurar o IANSP, porque não é atendido. Então, tem que colocar mais dinheiro no IANSP, porque também atrapalha o funcionamento da saúde no estado de São Paulo. Esse ano, 2026, né, esse ano tem 73% de contingenciamento, né, de congelamento do valor que o Estado tem que repassar para o IANSP. Repassa pouco, bem menos do que desconta do funcionário, e ainda tem o congelamento, o contingenciamento desse recurso. A mesma coisa acontece em outras áreas, por exemplo, a educação. A educação está um problema no estado de São Paulo. Primeiro que quem tira 5% da educação não gosta que as pessoas estudem e se formam, né? Não gosta. E o Tarcísio fez isso. Ele tirou 5%, que eu acabei de falar, que é 11 bilhões da educação. Então está sucateando. Em todas as regiões que a gente vai, não importa se é municípios ricos, municípios que têm um faturamento maior, uma arrecadação maior, ou os pequenos municípios, tem problema nas escolas, tem problema de infiltração, de elétrico, tem problema de todos os gêneros, né? E uma outra área que está muito degradada é o Centro Paula Souza. Centro Paula Souza é um absurdo. Esse ano tem um contingenciamento de 87%, ou seja, deixou sem dinheiro. E uma área que cuida da nossa formação dos nossos filhos, dos estudantes do estado de São Paulo, que é a questão da formação profissionalizante. Então, o Centro Paula Souza também está com problema. Os funcionários nem se fala, mal pagos, descontentes. Foi colocado aqui pela Tainara a questão da USP, da Unicamp, da Unesp, e o Centro Paula Souza se enquadra aqui também, né? As pessoas não têm nem aonde morar, não têm o que comer, estão em greve, foram lá pedir, pelo amor de Deus, apoio para a gente, para o Tarcísio rever esse tipo de coisa. E no orçamento também a gente tem que discutir algumas secretarias que está subrepresentada. Vamos pegar a Secretaria da Assistência Social, é a secretaria que cuida das APAES, que cuida do ser humano, que cuida das famílias, dos idosos, das crianças. A participação da Secretaria do Desenvolvimento Social no orçamento do Estado de São Paulo, esse orçamento que eu falei de 400 bilhões, é de apenas 0,58% do orçamento. Nem 1%. Que bom que o Congresso Nacional, através do presidente Lula, aprovou há poucos dias que em todo o Brasil, nenhum município e nenhum estado vai poder investir menos que 1%. Pois bem, o Estado de São Paulo investe apenas 0,58% na área da assistência social. Precisa colocar mais dinheiro, porque uma obra, um viaduto, pode esperar. Agora, o ser humano, a família, não pode esperar. Então, colocar mais dinheiro, e nós precisamos fazer crescer esse orçamento na área da assistência social. Outras áreas que é importante e tem pouco orçamento é a questão na cultura e no esporte. Áreas importantes. Hoje, os pais de família, as mães, eu sou pai, sou avô, a gente tem um medo danado de perder os nossos filhos para o crime organizado, para o mau caminho. Como que você vai segurar essa juventude, com a garra que tem, com a vontade que tem, quando você tem no orçamento do esporte do Estado de São Paulo apenas 0,10% do orçamento? E na cultura, em torno de 0,5%, não chega a 1%. Você sabe que o esporte cuida da saúde da gente, a cultura cuida da mente, cuida da alma da pessoa. Então nós precisamos colocar mais dinheiro nessas secretarias. São as secretarias que têm menos dinheiro, menos dinheiro. Uma área importante no estado de São Paulo, e aí contradiz com aquilo que a gente tem na cabeça do estado de São Paulo. Quando você fala de agricultura no estado de São Paulo, você enche o peito e fala com muito orgulho, né? São Paulo é um estado pujante, São Paulo exporta, traz recursos, é verdade, mas é o agronegócio. A Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo tem menos de 0,5% de investimento do orçamento. E aí, aonde que falta dinheiro? Para o agronegócio não falta. Por quê? Porque eles têm força. Eles falam com o presidente da República, falam com o Ministério da Agricultura, pede empréstimo para o Banco Nacional, Banco Mundial, Banco do Brasil, BNDES, eles conseguem.
quem precisa da Secretaria da Agricultura é o pequeno produtor, é a agricultura familiar, é os assentados, é aqueles que produzem alimentos que estão na mesa nossa do dia a dia. É o arroz, o feijão, a mandioca, a batata, legumes, frutas. Pois bem, essa secretaria tem apenas 0,5% do orçamento, não chega a 1%. Então precisa melhorar o orçamento na Secretaria da Agricultura. E outras secretarias que foram criadas, mas simplesmente para passar uma imagem boa. Isso foi na época do Dória. A Secretaria das Mulheres, que não tem orçamento nenhum, que não tem dinheiro, e o pouco que tem é congelado. Então, primeiro colocar mais dinheiro e depois não contingenciar o dinheiro dessas secretarias. No mais, pessoal, tem muitos concertos que a gente precisa fazer no estado de São Paulo. E o respeito àquilo que a gente aprova na Assembleia Legislativa. O Tarcísio tem uma mania de segurar dinheiro. Secretaria da Habitação, para vocês terem uma ideia, não dá tempo da gente falar, mas o ano passado, em torno de 70% do dinheiro da Secretaria da Habitação, CDHU, né, foi congelado. E aí ele faz propaganda em cima de dinheiro do governo federal, que repassa 80% para construir uma casa, ele põe 20% e passa uma ideia no estado de São Paulo, que é ele que está construindo casas populares. Então, essas correções que a gente precisa fazer. E a gente só tem... O momento que a gente tem para discutir isso é nessas audiências públicas da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Porque vocês aqui, a população do Estado de São Paulo, nunca foi convidada e não tem como você participar de uma audiência pública do Executivo. Eles fazem, mas fazem com os técnicos, lá nos gabinetes fechados, com ar-condicionado, sem ouvir a população. E isso que nós estamos fazendo desde 2006, aliás, né, é você rodar o estado de São Paulo e conversar com os prefeitos, funcionário público, com as entidades, né, com os vereadores que moram no local e sentem o problema da população. No mais, parabenizar pela audiência pública, parabenizar a Assembleia Legislativa, a Comissão de Finanças e Orçamento, né, presidida aqui pelo deputado Gilmaci, e a gente vai tentar, em setembro, quando o orçamento chegar, tentar corrigir essas falhas. Mas é uma luta danada, né? E hoje parece que o poder de investimento de um prefeito, principalmente os pequenos prefeitos que foram esquecidos pelo Tarcísio, né, é a emendinha que a deputada manda como se isso fosse suficiente. Isso é pontual, isso é bom, mas é pontual. Quando você garante no orçamento, deputada Tainara, você garante o dinheiro para os 645 municípios, né? Se você não fizer isso no orçamento, só vai receber alguma migalha aquelas pessoas que têm relações, né, com o deputado, com o secretário ou com o vereador. Um abraço, fique com Deus, que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado, deputado.